Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã de domingo, momento que continuaremos os nossos estudos em Atos dos Apóstolos, hoje especificamente o capítulo 25, dos versos 1 a 12, momento em que Paulo continua naquele longo processo de julgamento, um processo injusto e que nós estamos aí já caminhando para o seu desfecho. Mas antes de nós lermos o texto e meditarmos naquilo que Deus tem para o nosso coração, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Deus bendito, pela Tua palavra viva, palavra de esperança, palavra que nos renova, que nos converte, palavra que nos inspira, que nos edifica, palavra que aponta os nossos equívocos, palavra que aponta os nossos erros, palavra que conserta a nossa vida, palavra que nos descedenta da sede, palavra que nos arranca de todo sofisma e nos leva a reconhecer a verdade que vem do Teu trono, da Tua vontade. Abençoe-nos nessa manhã, pedimos-Te que Teu Espírito Santo nos conduza, é o que oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Pois bem, então, leiamos Atos capítulo 25, os versos 1 a 12, e à medida que formos lendo, vamos também conversando o que esse texto tem para a nossa vida nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 25. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. O contexto nós bem o sabemos, né? Paulo continua preso em Cesareia, já se passaram 2 anos da sua prisão injusta, ali no palácio construído por Herodes para os governadores nomeados pelo imperador. E agora sabemos que Félix já não é mais governador e Festo é colocado para governar a Judéia. Conhecemos pouco sobre Festo, mas sabemos que a saída de Félix do governo da Judéia tem a ver com a sua inabilidade, a sua incapacidade de resolver um conflito entre judeus e sírios, o que fez com que ele fosse chamado à presença de Nero para ser julgado por uma situação em que ele permitiu grande violência e foi rejeitado, tanto pelos sírios quanto pelos judeus, para continuar governando a Judéia. Nero poderia ter dado a Félix a pena capital, nos conta a história romana, mas pela intervenção do seu irmão, o irmão de Félix trabalhava diretamente com Nero, era assessor de Nero, um conselheiro de Nero, e por isso ele foi livre da condenação, mas também entrou literalmente num ostracismo, Já não sabemos mais sobre a vida de Félix, ele deixa de ter a importância que ele tinha anteriormente dentro do Império Romano. Quem ocupa o seu lugar na Judéia agora como governador é o Festo, que pouco também sabemos da sua vida. Ao contrário de Félix, nós tínhamos algumas boas informações, sobre Festo nós temos raríssimas informações na história romana. O fato é que ele assume o governo por volta de 57, claro, da era cristã, e ele morre em 62, durante o seu próprio governo ali na Judéia. Durante o seu período diante do governo na Judéia, ele vem a falecer. Pois bem, o texto também nos conta que ele chega em Jerusalém e rapidamente ele quer saber das situações que estão relacionadas ao seu governo. Ele quer tomar partido das situações que estão ali no seu governo. Ele tem que governar a Judéia. O ponto nevrálgico da Judéia é Jerusalém, onde fica o templo, onde ficam as lideranças religiosas, onde haviam inúmeros conflitos, que sempre haviam conflitos ali em Jerusalém, e ele vai a Jerusalém para ter mais informações, para saber como governar essa complicada região, para o domínio romano. O versículo 2,
E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Então ele chega em Jerusalém e rapidamente, né, diz o texto, que os maiorais dos judeus, aqui sabemos quem são os líderes do Sinédrio, são especialmente os saduceus, que já há muito tempo estão nesse processo de perseguição ferrenha ao apóstolo Paulo, e as lideranças políticas de Jerusalém querem que Paulo pague, né, por esses transtornos causados ao judaísmo, que é pregar que Jesus Cristo era o Messias. Já sabemos bem quais são as acusações. E o fato é que já se passaram 2 anos, né, que Paulo está preso, e mesmo assim, depois de 2 anos, ele continua sendo problema, né? Passam-se 2 anos, muda o governador, e os religiosos continuam dizendo, né, que o problema para eles é Paulo. Eles querem por todo jeito, né, de toda maneira, que Paulo seja condenado, que seja executado. Paulo é o problema para os religiosos judeus. Verso 3, contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Então eles vão até Festo, né, e pedem para que Festo encaminhe Paulo, né, deixe que Paulo saia de Cesareia e vá para Jerusalém. Eles querem, com isso, né, o que o texto nos demonstra, eles querem convencer Festo que essa é uma questão meramente religiosa e que eles têm capacidade de resolver o problema, que não precisa o governador, né, gastar do seu tempo para esse julgamento. Então, eles querem que Festo libere Paulo para Paulo ir para Jerusalém. Mas nós sabemos aqui que há um complô, né? Eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Como é que isso aconteceu? Festo teria suspeitado da intenção dos requerentes, né? Será que Festo percebeu a intenção das lideranças judaicas nesse pedido? Será que ele teria ouvido a história especificamente, né, de que outro atentado tinha sido planejado para matar Paulo? Lembremos-nos, né? Cláudio Lísias teve que sair de Jerusalém tarde da noite para que Paulo pudesse sair em segurança de Jerusalém para ser levado para Cesareia, porque havia um complô de mais de 40 homens querendo matar Paulo. Então, talvez Festo já tinha ouvido essas histórias, que os judeus já haviam tentado matar Paulo, ou tentado um complô para matar Paulo, que já tinham tentado fazer isso lá no pátio do templo. Tentaram agredir Paulo no encontro de Paulo com o Sinédrio, na presença do próprio Félix. E agora, na presença do Cláudio Lísias, né? E agora, mais uma vez, parece que eles querem dar um jeitinho para que Paulo seja condenado, né? Ou melhor dizendo, seja executado, né? Seja vítima de um atentado aí no seu traslado. E parece que o Festo, sabendo dessas histórias, conhecendo essas histórias, não cai nessa conversa fiada, né? Ele não permite. Olha o verso 4. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então, o Festo diz, olha, não apenas não vou mandar Paulo para Jerusalém, mas como eu pessoalmente vou, né, para Cesareia. O que ele está dizendo? Ele quer ir para Cesareia para prosseguir o julgamento. É o que está no verso 5. E concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. O que o texto nos mostra, né? Então Félix disse para lideranças em Jerusalém, eu não apenas não permitirei que Paulo seja trasladado aqui para Jerusalém, para ser julgado aqui, mas eu mesmo estou indo rapidamente para Cesareia, e lá em Cesareia eu vou proceder o julgamento. E vocês, os habilitados, né, aqueles que podem oferecer a denúncia, levantem as provas que esse homem cometeu, que eu vou julgar. O que acontece é que Festo, na verdade, reinicia todo o processo, né? Ele agora pede para que, mais uma vez, os judeus apresentem provas, como se nada anteriormente tivesse sido feito.
mais uma vez, todo o processo tem que começar, de acusação, defesa, né? Como nós já vimos em relação aos últimos domingos, né? Quando Félix era o juiz, era ao mesmo tempo governador e era o juiz. Agora o Festo ignora todo o processo já feito e começa um novo processo, juntando novas acusações, dando possibilidade de nova apresentação de provas, e aí o processo de Paulo começa do zero. Verso 6, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se em tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Veja que então Félix realmente cumpre, né, o seu prometido, ele fica um tempo ainda em Jerusalém para ter conhecimento das situações que ali travavam, né, e ele fica, por óbvio, sendo tratado ali como um rei, né, pela liderança judaica, e ali é o momento de fazer acordos. Ele é um político, ele é um governador, ele quer, na verdade, que haja paz na Judéia, ele não quer confusão, ele não quer atrito, ele não quer que haja nenhum tipo de revolução dentro do seu governo. Ele está ali como governador, representando a presença do imperador Nero, ele está ali para governar, para produzir paz. E paz para Roma era intimidar, era fazer acordos com as lideranças religiosas e políticas da localidade, para que não houvesse nenhum tipo de convulsão social, nenhum tipo de problema. Era assim que Roma governava todo mundo. Ela usava do terror, do medo, mas também dos conchavos políticos, privilegiando certas classes sociais, certos grupos, para fazer com que a paz reinasse. Uma paz mentirosa, porque a maioria da população permanecia sob o terrível jugo da escravidão, dos impostos, da agressão, sendo tratado como escravos, como Roma tratava todos aqueles que não eram romanos. Pois bem, no dia seguinte a ele chegar em Cesareia, ele chama Paulo e o versículo 7 continua. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Nós não temos a narrativa aqui das acusações, né, como nós tivemos lá no primeiro julgamento. Lembra que Tértulo, o advogado, né, contratado pelo Sinédrio, faz uma série de acusações. Aqui nós não temos as acusações. O Lucas resume, como que pressupondo, né, o autor de Atos Apóstolos pressupõe que a gente já sabe quais são as acusações e que, portanto, não é preciso repeti-las. Então, quando ele diz as graves acusações, nós já sabemos quais são essas acusações. Mas, mais uma vez, Lucas nos lembra, né, eles fazem acusações, graves acusações, mas são apenas ilações, são apenas fantasias. São apenas ilações, não há fundamento na verdade, não há lastro na verdade, não há fato que comprove nenhuma dessas acusações que eles faziam a Paulo. Verso 8, então Paulo, defendendo-se, disse, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aqui nós temos a tríplice defesa de Paulo, que nos relembra a tríplice acusação, né? O que Paulo foi acusado? De ter profanado o templo, de ter se voltado contra a tradição dos judeus, ter profanado o templo e ter sido líder da seita do Nazareno, provocado uma convulsão, né? O pastor até disse isso nos encontros passados, mas eu queria relembrar, né, que a acusação de Paulo ser líder de uma seita fazer com que Roma olhasse com muito cuidado, porque Roma não queria que nenhum grupo religioso dentro da Judéia pudesse começar uma perseguição religiosa ou se tornar contrário ao domínio do imperador. O que eles queriam? Que os religiosos, inclusive o templo, estivesse submisso à autoridade do imperador, né? Então, qualquer messias, qualquer seita, qualquer grupo religioso que começava a questionar a religião tradicional era visto por Roma como um perigo. Roma, então, perseguia com muita violência esses grupos religiosos que se levantavam contra a religião oficial de um determinado local, porque sabia que isso ia provocar convulsão social, provocar problema social, provocar perturbação da paz.
Então, veja só, aqui nós temos a tríplice defesa de Paulo, que nos fala sobre a tríplice acusação, né? Paulo era acusado de ir contra a tradição dos judeus, portanto ele negava a religião tradicional dos judeus, ele havia profanado o templo e ele havia provocado convulsão, ele era um problema para Roma, ele era um inimigo de Roma. Essas eram as acusações. E Paulo se defende de todas elas. Ele diz que não pecou contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ele não profanou o templo, tampouco ele fez qualquer ação, né, que pudesse colocar em risco ou colocar em xeque o poder do imperador romano. Versículo 9, então Festo, querendo agradar ou assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Olha só, o Festo agora, ouvindo as palavras de Paulo, faz com que, né, parece que o lado político dele fique bem acima do lado do juiz, né? Há uma leitura que eu quero fazer. Evidencia-se que mesmo um homem pessoalmente inatacável e ativo em seu cargo como ele, fracassa no mesmo ponto de seu antecessor. Ele não é um juiz independente, mas um funcionário político e juiz numa mesma pessoa. O que nós percebemos claramente é que Festo comete o mesmo pecado, né? O mesmo erro de seu antecessor, o Félix. Ele, no momento em que tem que ser juiz, ele é político. Ele quer agradar os religiosos judeus. Ele é incapaz de dar uma sentença justa, ele é capaz de pronunciar uma sentença justa porque ele quer agradar a liderança judaica. Por que ele quer agradar a liderança judaica? Porque ele quer o controle da população. Ele quer que a população que está sob o controle do Sinédrio, está sob o controle do templo, sob o controle dos religiosos do templo, permaneçam sob controle. Ele não quer confusão. Ele é um governador, ele não está preocupado com fé, ele não está preocupado com justiça, ele está preocupado em manter a paz na Judéia, ele está preocupado com o seu governo, ele está preocupado com as suas alianças. E aí ele comete o mesmo erro que o seu antecessor Félix comete. A questão é que então ele propõe para Paulo, né? Você quer ser julgado por mim lá em Jerusalém? O que será que Paulo vai responder? Verso 10. Então Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. O que Paulo diz? Olha, eu estou aqui é um tribunal constituído pelo Império Romano. Eu estou diante de um tribunal de César. Eu estou no lugar que é o lugar do julgamento. Eu estou no tribunal e estou diante do juiz competente. Eu não preciso ser levado e não posso ser levado para outro lugar, porque aqui está o tribunal e aqui está o juiz. Então, como assim você quer me levar para Jerusalém? Jerusalém não é o tribunal, né? Então o tribunal é aqui, então me julgue aqui. O que Paulo está pedindo, então, é para que seja julgado ali em Cesareia. Paulo sabe que o risco de voltar para Jerusalém, quais são os riscos que ele tem de voltar para Jerusalém. Paulo sabe muito bem do risco de vida que ele corre, então ele alerta para o Festo que ele está diante do juiz competente no tribunal e não há sentido algum de ser transferido para outro lugar. Verso de número 11, Paulo continua: se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Veja que agora Paulo faz uma palavra, né, ou traz uma palavra contundente diante de Festo. Ele diz: eu aceito uma sentença justa. Se eu cometi um crime, eu aceito a pena capital. Se eu sou digno de ser morto por um crime, eu me submeto. Mas se não há crime contra mim, se há acusações, ilações contra mim, sem qualquer prova, então eu não aceito ser entregue aos judeus, porque Paulo sabe o que pode acontecer, ele sabe que não será julgado justamente pelo Sinédrio. Então ele diz:
eu apelo para César. Eu apelo para César. E aí vem o versículo de número 12. Isso com certeza surpreendeu absurdamente o Festo, né? Festo deve ter ficado extremamente surpreso com o fato de Paulo, com muita contundência, dizer para ele o que ele deveria saber. Ele não poderia entregar um cidadão romano para ser julgado religiosamente, já que ele estava sendo acusado por crimes contra o Império Romano. E somente o Império Romano poderia condená-lo, né? Versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Então Festo consultou aí os seus assessores legais, né? O seu conselho de assessores jurídicos, e ele diz: então, já que você apela para César você irá. É claro, Festo não podia condenar Paulo, pois temia infringir a justiça romana. Nem podia soltá-lo, pois temia ofender os judeus. Então aqui, ao invés dele cometer, ou dele proceder, melhor dizendo, um julgamento justo, você não tem nenhuma acusação que tenha prova sobre você. Então você está livre. Mas ele não é capaz de fazer isso. Ele mantém Paulo preso porque ele quer agradar os judeus. Ele não pode condenar Paulo porque não há prova que ele atentou contra o Império Romano. E ele não pode soltar Paulo porque ele não quer desagradar os judeus. E aí não há justiça, né? Quando uma situação como essa acontece, onde você se coloca para agradar as pessoas, você agradar os outros, não há como fazer justiça. Vamos parar para pensar um pouquinho nesse texto? Primeiro, repetidamente vemos Paulo sofrer a injustiça de comandantes e governadores que não conseguem ser justos porque querem agradar politicamente os líderes judeus. Você já foi vítima de alguma injustiça porque outros interesses foram colocados antes da verdade? E já praticou tal injustiça? Quando eu estava estudando esse texto, me chamou muita atenção para esse fato, né? Repetidamente, Paulo vai ser acusado de maneira falsa, de maneira sem qualquer fundamento, e encontra julgadores, desde o comandante Lísias, passando por Félix, agora por Festo, que não conseguem fazer justiça porque agem de maneira política. Você já passou por uma situação de ser injustiçado numa relação dentro da família, no trabalho, ou mesmo na própria justiça, em que outros interesses foram colocados acima da verdade, que deveria ser o fundamento da justiça? Mas a pergunta mais difícil é: será que muitas vezes nós não corremos o risco também de, por conta dos nossos interesses ou por conta de outros interesses, também não agimos com justiça, não agimos com a verdade? Isso pode acontecer nas relações pessoais, né? Pode acontecer quando a gente fala mal de uma outra pessoa. Às vezes, sem conhecer dos fatos, sem conhecer a verdade, a gente começa a pronunciar mentiras sobre o outro, a falar sobre a pessoa. E quantos danos são causados, tanta injustiça é causada por uma palavra falada na hora errada, do jeito errado, com a intenção de prejudicar, porque havia um interesse de ver a outra pessoa às vezes ser prejudicada, ou porque eu não gosto da pessoa, então vou falar mal dela. Como é feio isso, né? Como é terrível isso. E como às vezes nas nossas relações isso acontece de maneira tão repetida, né? Como às vezes as pessoas cometem tantas injustiças, faltando com a verdade, faltando com o princípio mais basilar da equidade, né? Que é tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Quando isso falha porque outros interesses são colocados no lugar da verdade. Que a verdade de Jesus seja a nossa palavra, seja o nosso pensamento, seja a nossa vida, de tal maneira que possamos nunca, né, jamais sermos promotores de injustiça, porque também, claro, não queremos jamais ser injustiçados.
Segunda questão que esse texto nos aponta, vemos Paulo mais uma vez não aceitar um julgamento injusto. Ele não se coloca como uma vítima, ele sabe do seu chamado, está lá em Atos 9, né? Tampouco age com ufanismo, sofre a injustiça, mas sabe que poderes injustos precisam ser questionados e usa do seu direito para um justo julgamento. O que isso nos ensina sobre nossa conduta cristã nesse mundo? É muito poderoso, né? Muito poderoso essa verdade, ou é muito poderosa essa verdade que aparece nesse texto. Paulo está sendo acusado, acuado e sendo politicamente injustiçado por conta desses interesses, né, desses governadores, por conta das mentiras produzidas pelo Sinédrio, pelas autoridades religiosas judaicas, mas ele não cai numa condição de vítima. Sabe aquele sentimento de que está todo mundo contra mim, ninguém me ama, a vida não tem sentido, eu não quero... e aí cai nessa vitimização, né, do próprio eu, que acaba sendo terrível, porque essa vitimização acaba não dando a capacidade da pessoa erguer a voz, ela só quer chamar a atenção e quer se entender como vítima. Paulo jamais se porta como uma vítima. Ele não cai nessa condição de alguém que anda pela vida como se ele fosse uma vítima de tudo que acontece. Tem gente que parece que vive a vida inteira se achando vítima de tudo. Ela é sempre vítima de tudo. Ela nunca está errada, ela não tem nada que possa ir contra ela. E às vezes tem, né? No caso de Paulo, ele não tinha nada, tinha até o direito de se dizer, eu sou uma vítima, mas mesmo assim ele não se coloca nessa condição, nos ensinando que essa não é a postura correta, não é o jeito correto de viver. Por outro lado, ele não cai num ufanismo. Paulo não se coloca diante dizendo, olha, eu sou filho do rei, eu sou seguidor de Jesus Cristo, esse tribunal aqui não tem poder nenhum, você, governador Festo, não tem poder sobre mim, eu não quero nada disso, né? Eu não aceito nada disso, eu sou maior do que tudo isso. Isso é ufanismo, né? É se colocar como acima de tudo, acima de todos, com esse orgulho, com essa pujança. Não, a gente não encontra em Paulo nem uma posição de vítima e nem uma posição de ufanismo. Paulo é extremamente realista. Paulo sabe do poder do Império Romano e Paulo sabe o que o Império Romano pode fazer com ele. Mas ele aproveita toda essa situação para quê? Ser testemunho do Evangelho, denunciar com o poder do Evangelho a injustiça do próprio Império Romano, a mentira e as mentiras todas do templo judeu. Paulo, com a sua atitude, com a sua vida, está questionando uma série de condutas que o Evangelho coloca, que o Evangelho avulta, né? O Evangelho traz para a luz, o Evangelho mostra com clareza um coração corrupto de um governador, Félix, pedindo suborno, um homem que cede aos interesses políticos e não faz justiça, Félix, um comandante que deveria ter libertado Paulo, mas para ter o favor do governador Félix, ele leva o Paulo para até Félix para ficar bem com os judeus e para ficar bem com o governador. Veja quantas pessoas estão ganhando, né? Quantas pessoas estão usufruindo, né, desse Paulo. Quantas pessoas estão politicamente levando vantagens por conta desse Paulo que se transformou em alguém que foi central, né, num momento em que os judeus se levantam contra Paulo, se levantam contra a sua missão, levantam contra a sua mensagem, e os governadores, ao invés de fazer justiça, eles fazem o contrário, eles fazem política. Veja como esse texto nos chama para uma conduta que, diante das circunstâncias à nossa volta, diante das situações que nós enfrentamos, que como nós devemos buscar uma conduta que se parece com Jesus Cristo, uma conduta do nosso Senhor e Salvador, uma conduta que Paulo imitou. Paulo pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Sigam os meus passos como eu sigo os passos de Jesus. Paulo pode dizer isso. Paulo não se coloca nem como vítima, nem como ufanista, mas ele aproveita toda essa situação, da injustiça inclusive que ele passa,
para pregar o Evangelho, para mostrar que poderes injustos, que situações injustas devem ser denunciadas e não se deve aceitar nem como vítima e nem se colocar de maneira ufanista diante dessas situações. Deus nos abençoe para aprendermos como Paulo. Nesse tempo precisamos muito agir assim como Paulo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós oramos ao Senhor, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. Obrigado pelo exemplo de Paulo, pela conduta desse homem. Ó Deus, como aprendemos com a conduta desse homem. Uma conduta de verdade, uma conduta de justiça, uma conduta que revela a volta, como a luz revela as trevas que estão à sua volta. Ó bendito Senhor, faz-nos assim também. As nossas palavras, as nossas atitudes demonstrem com clareza, avultem com clareza a malignidade à nossa volta, o mal à nossa volta, mas que nós não façamos parte disso. Que nós sejamos aqueles cuja presença possa mostrar com clareza que as situações injustas precisam ser questionadas, jamais aplaudidas, e nem, por outro lado, nos colocarmos como vítimas, sem que nos coloquemos, sem que nos erguemos como aqueles que têm um evangelho para proclamar, palavra de justiça para dizer, a palavra de verdade para mostrar. Nesse tempo, precisamos tanto de gente assim, precisamos tanto que o Senhor nos mude, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor mude as nossas palavras, mude o nosso comportamento, enquanto igreja, enquanto povo do Senhor. Abençoe-nos assim. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.